Então, meus irmãos e irmãs, hoje é um dia de grande importância na igreja. Celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E não tem mais nada mais belo, nada mais maravilhoso que a gente possa imaginar que o Sagrado Coração de Jesus. Nada. Nele está todo o bem. Tudo aquilo que você busca na sua vida, de bem, de maravilhoso, aquilo que lá no fundo do coração a gente está buscando, aquela felicidade que a gente está querendo, no fundo aquele anseio que a gente acorda todos os dias. No fundo, é um grande desejo em contraste com esse Sagrado Coração. Nele está tudo o que precisamos. Tudo. E é um coração que é um coração aberto. Aberto para você, aberto para mim. Veja que beleza a segunda leitura demonstra o amor do Sagrado Coração de Jesus. Veja o que São Paulo diz: pois bem, a prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Pense nisso. Aqueles que o Sagrado Coração, a gente não dá nem para pensar nisso, que a gente já dá uma dor tão grande. De pensar esse Sagrado Coração sendo transpassado por uma lança. Mas Deus quis, Deus permitiu isso, para mostrar o amor dele por nós. E esse coração aberto que se derrama, não só ele foi aberto, ele jorra, sangue, água, que vão lavando as nossas imundícies, nossas misérias. Então a prova que Jesus me ama, é justamente o seu coração transpassado, onde Ele deu a sua vida por nós. Essa é a prova. Ao meditar sobre isso, pensar sobre isso, nos enche de alegria, de esperança. Saber disso que é certeza, quando eu penso nisso, esse coração sagrado que pulsa de amor por você e que se permitiu ser transpassado. Mas também para nos ensinar que o nosso coração também precisa ser aberto. São Tomás, um canto que ele faz da Eucaristia, ele pede assim: Senhor, que o teu sangue lave a minha imundície. Então vamos pedir a Jesus hoje, essa graça de lavar as nossas misérias. Mas lavando também ele começa a regar em nós a chama das virtudes, da caridade, da misericórdia. Inflame nossa mente um coração, nos dê um coração inflamado de amor como o dele. Que saia um pouquinho mais. Porque ali está a prova de como você é importante. O coração transpassado de Jesus é esse sinal, é isso que São Paulo está falando. A prova de que Ele ama você é essa. Ele deu a sua vida. Seu coração foi transpassado por uma lança, porque Ele ama você. E diz São Paulo, morreu quando nós ainda éramos inimigos. Então é um amor que é incondicional. Gente, isso é para ir derrubando, nós estamos rezando, no ser, é para derrubar qualquer barreira na nossa vida. Deveria, derrubar qualquer barreira.
Saber que Deus permitiu passar isso, porque nos ama. E nos lava, nos purifica, ainda com o seu coração transpassado. Quando jorrou sangue e água, já converteu o soldado romano que estava ali. Aquele mesmo que estava ferindo, se converteu. Então veja que graça esse Sagrado Coração, ele jorra esse sangue e água que converte, que lavou a imundícia daquele coração, daquele homem, depois se tornou santo, São Longuinho. Mas naquela hora que, já, sei lá, você estava com um coração, imagina, transpassar um homem, uma lança. Mas Deus, o amor de Jesus do coração dele transbordou muito mais que a raiva, muito mais que o ódio, muito mais. E transformou aquele homem. Então nessa solenidade, vamos pedir a Deus essa graça de lavar o nosso coração de toda a nossa imundície, de todas essas barreiras que nós estamos rezando, da surdez, da rebeldia, da arrogância, do conforto pessoal, das regras próprias e, claro, hoje, daquilo que é mais horroroso possível, da revolta contra Deus, da falta de misericórdia, de não reconhecer o amor que Deus tem por nós. Meus irmãos, a revolta, nós falamos já sobre rebeldia, falamos outra vez sobre rebeldia. A rebeldia na vida espiritual é coisa do demônio. Entende? O rebelde é o demônio. Os anjos rebeldes. Então muitas vezes nós entramos nesse jogo. Espero que não tenha ninguém se levantar a mão, mas pense, às vezes que de repente possa ter acontecido de você se revoltar contra Deus, de acusá-lo, dizer que ele é culpado porque você está sofrendo, que é culpado por causa da doença, culpado por causa do seu emprego, culpado por não sei o quê, culpado porque as coisas não dão certo na sua vida. Você sabe quem está por trás dessas coisas. Então a gente quer pedir a Deus para lavar esse espírito de revolta, que é, no fundo, um grande espírito de orgulho. É um orgulho isso, gente. É uma soberba que vai consumindo o nosso coração, vai endurecendo o nosso coração. Porque de fato não há como o nosso coração não se enternecer diante de Cristo crucificado. Veja o que Deus faria contra você, contra mim. O que Ele faria contra você? Se Ele deu o seu filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, o que Ele faria contra você? Então a gente quer pedir a Deus já começar a derrubar essa barreira. Muitas vezes nós caminhamos com medo de Deus. Não querer, mas Deus pode me enviar sofrimentos. O que Ele enviou? Quem que Ele enviou? Foi o sofrimento que Ele enviou? Ele enviou o seu Filho. E veja que Jesus aqui diz no Evangelho de hoje:
Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte. Por que você acha que Deus vai lançar um raio na sua cabeça? Por que nós muitas vezes temos medo ou nos revoltamos contra Deus? Vamos pedir a graça de acolher hoje no nosso coração o amor. Isso que São Paulo fala na segunda leitura, ele diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Realmente nós temos que pedir hoje um grande derramamento do Espírito Santo no nosso coração, para que esse amor realmente renasça. Então essa semana de adoração está sendo de fato maravilhosa. Está mexendo lá onde precisa mexer. É momento de a gente pensar justamente como é que nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que estão à nossa volta. Quando as pessoas nos contrariam. Então, quando a gente começa a perceber o sagrado coração de Jesus, a gente diz, Jesus, manso, humilde de coração, faz o nosso coração semelhante ao vosso. Então hoje é o grande dia de nós pedirmos isso. Um coração também que é misericordioso. Só que isso não é uma obra meramente humana, isso é uma obra de Deus. Queremos realmente pedir um coração dócil, manso, humilde, não um coração revoltado, ressentido, magoado, orgulhoso. Um coração semelhante ao seu. Então hoje Jesus sabe, ele sabe das nossas misérias, então hoje ele está oferecendo a sua misericórdia para todos nós, oferecendo o seu amor infinito. Então, como diz aqui no Salmo, vamos entregar a nossa vida a Deus e proclamar hoje, dizer, o Senhor Jesus, Ele é o pastor que me conduz e não me falta coisa alguma. Veja isso, não me falta coisa alguma. Então, quando a gente começa a mergulhar nas Sagradas Escrituras, você começa a ler, você começa a aprofundar, começa a rezar, você vai ver que vai caindo por terra esses argumentos do inimigo na nossa vida. Um deles é esse, da revolta contra Deus. Porque a gente vai lendo a Escritura, a gente vai vendo quão grande é a misericórdia de Deus pela humanidade. E Ele espera, Ele é paciente, Ele tem longanimidade, Ele dá tempo. Lembra da parábola do joio e do trigo? E nós, infelizmente, nós vamos estar convivendo dentro de nós com joio e trigo. E Deus vai permitindo tempo para você e eu nos convertermos. Então veja quão bom é Deus, quão misericordioso é o seu amor, como é graça estar com Ele. Então vamos pedir realmente que o Senhor vá derrubando no nosso coração todo o tipo de revolta contra Ele. Pense nisso, se às vezes a gente traz isso no coração, por situações que a gente viveu na nossa vida. No fundo, ainda você acusa Deus por alguma coisa, pode acontecer por uma perda de alguém, você não aceita e fica revoltado. Então, se ainda há no seu coração isso, vamos trabalhar agora nessas 24 horas sobre isso. Se existe alguma coisa ainda que você não aceita, peça cura, peça libertação ao Senhor.
Peça que Ele derrame água e sangue e lave essa, que cure essa enfermidade. E também pedir a Deus nesse dia a cura e a libertação do medo de Deus, de ter medo dos seus desígnios, de ter medo daquilo que Ele vai fazer. Sabe quem é que tem medo de Deus? Quem é que tem medo de Deus? Quem? Qual é a criatura que tem medo de Deus? Nós não vamos dar esse gostinho a Ele. Porque de fato, para ser santo é preciso entregar-se. Então pedimos a Deus essa graça também. Se há algum medo no teu coração, renuncia a isso hoje na missa. E se entrega a Deus. Diga para Ele sem medo: Jesus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida. Já deu um friozinho na barriga. Mas por quê? Isso precisa terminar na sua vida. Não pode ter esse friozinho na barriga. Não pode ter. Por quê? Porque Deus, a grande prova, São Paulo fala, que Deus nos ama, é que Ele deu o seu Filho a morrer no seu lugar. Então, para que nós vamos ter medo de Deus? Para para pensar se isso não é uma tentação na sua vida, que vai impedindo que você seja santo. Porque se eu não me entrego a Deus, eu fico com reservas com Deus, como é que Ele vai fazer a gente ser santo? Não vai. Eu vou sempre botar um quezinho. Aí então, aquele quezinho que fica pode nos dar bastante tempo no purgatório. As pessoas vão vir aqui na primeira sexta-feira do mês, vamos rezar pela falecida tal, pelo tal, por quê? Porque ela tinha, ficou resistindo. Aí chega o tempo de ir para o Pai. E esse tempo a gente não sabe quando. É hoje mesmo, Hoje de manhã, quando abri o celular, notícia, um padre, muito amigo meu, conhecido há muito tempo, ele era padre também daqui do Diocese de Porto Alegre, fazia parte também do movimento Scienza. Na segunda-feira, dia 16, nos encontramos, e ele estava tranquilo, bem, conversando, rindo, brincando, normal, tranquilo, nada. Não estava enfermo, não tinha nada. Então hoje eu abri e ele faleceu. Problema cardíaco. Entende? Talvez a gente não sabe a hora. A hora que a gente tem é agora. Então, aproveite essa Santa Missa. A gente não sabe, pode ser que seja a última missa que a gente participe na nossa vida. Pode ser. Então já aproveite esse momento agora. Renuncia a toda a revolta. Renuncia já tudo isso e se entregue sem reservas a Deus. Não tenha medo. Vamos pedir a Deus realmente para que a nossa vida seja uma total entrega. Cada vez mais. E sem reservas, total confiança, sem nenhum receio, total entrega. E assim Deus fará o santo e a santa. A gente vai poder agir livremente na sua vida.
Então que Deus nos fortaleça nessa solenidade, nos fortaleça na nossa vida. Esse dia de hoje pode ser um dia que transforme a nossa vida para sempre. Vai ser o dia que você disse: ó, Jesus, conta comigo. Jesus, eu entrego a minha vida para Ti. Entrega mesmo. Permite que Deus faça o que Ele quer, não o que você permite. Permite que Deus faça o que Ele quer. Faça isso. Faça. Isso é uma atitude de fé. Eu confio, creio, né? Você crê e confia de que aquilo que virá de Deus vai ser o melhor. Como a atitude de Nossa Senhora. Ela diz: ó Senhor, né? Ela diz: tá, eu aceito, mas como é mesmo que vai ser? Até que ponto eu tenho que fazer? Só cuida para não ninguém falar mal de mim, não sei lá o quê, porque posso ser que seja acontecido isso. Então, como é mesmo que vai ser? Me explica melhor. Ela diz: faça-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Uma vez dito, uma vez cumprido. Então que hoje possa ser também o nosso fiat, o nosso faça-se. Faz isso. Entrega a sua vida a Deus. E você vai experimentar a graça, a misericórdia, tudo aquilo que Deus quer dar a você, Ele vai dar. E por fim, irmãos e irmãs, como hoje é a primeira, nós vamos agora já nos preparar para fazer depois. Vamos fazer agora no término da homilia, vamos fazer depois, hoje tem creio também, preces, como a missa de domingo. Então nós vamos, antes disso eu gostaria de lembrar, você sabe as promessas do Sagrado Coração de Jesus? Já ouviu as promessas? Sabe qual é? Daquele que fizer as 9 primeiras sextas-feiras do mês? Não vou ler. Nós temos esses folhetinhos que explicam. Depois você pode levar para casa, pede, meditar. Primeiro, só vou ler, não vou explicar. Tá? Primeira promessa, Santa Margarida Maria: quem fizer as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Diz o Senhor: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Já tem imagem do Sagrado Coração em casa? Aleluia! Se não tem, se agiliza. Segunda promessa: eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias de seu estado, ou seja, Deus vai te dar graças abundantes para que você seja santo. Terceira promessa: estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Quem é que não quer paz em casa? Quem está esperando? Quarta promessa: eu os consolarei em todas as suas aflições. Quinta: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Sexta: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. Sétima: os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdias. Oitavo: as almas tíbias, ou seja, as almas mornas, fracas, as almas tíbias tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nono: as almas fervorosas subirão em pouco tempo a um alto grau de perfeição. Veja. Décima: darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção
de poder tocar os corações mais endurecidos. Assim seja, amém. 11ª, as pessoas que propagarem essa devoção terão seu nome escrito para sempre no meu coração. Você está propagando a devoção do Sagrado Coração? E olha o que Jesus está dizendo: se você propagar essa devoção, o seu nome vai estar escrito para sempre no coração dele. E 12ª, a todos que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Que graça maior que isso? Ou seja, a graça de estar salvo diante de Deus. A graça, você vai receber uma graça de perseverança do Senhor. Claro, você precisa perseverar, né? Corresponder à graça, né? Não vou fazer nada, não é isso, né? Mas Deus vai te dar uma graça especial de você perseverar naquele momento, para que você alcance a salvação eterna. Então pense nisso. Hoje Deus quer dar tudo isso e muito mais. Vamos abrir o nosso coração a Deus para que Ele possa então cumprir, a gente possa receber todas essas graças que o Senhor quer nos dar. Lembrar, o apostolado é um exército, né? Tem que ser um exército de oração. Ficamos em pé para professar a nossa fé.